Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, voltando hoje para falar um pouquinho de uma série para vocês. E esta série é Fire Country. Right into town. We'll make our stand. Right here. God, I love this job. Vou falar um pouquinho a respeito do primeiro episódio, algumas características, sem dar muito spoiler. Então vamos lá? Fire Country é uma série de drama que estreou em 2022, tem 22 episódios e está atualmente no catálogo da Netflix. Na série nós acompanhamos o personagem principal, que se chama Bold Donovan, que cometeu um crime e por conta disso ele tem que fazer um serviço ali voluntário, ele tem que trabalhar no corpo de bombeiros para conseguir a sua liberação mais cedo. Essa premissa da série é mostrada de uma forma bem rápida, sendo que esse início entre ele estar falando a respeito do crime dele e ser encaminhado ali para o corpo de bombeiros acontece em poucos minutos. Good morning, gentlemen. Your life is pretty simple. You work hard, you do what I tell you, you'll reduce your sentence and go home to your friends and your family sooner. O corpo de bombeiros fica em uma pequena cidade chamada Edgewater. O personagem nosso, ele havia sido informado que estaria indo para uma outra cidade. Quando ele chega lá e percebe que está na cidade errada, ele começa a reclamar, querendo falar com a advogada dele, mas você percebe que não é só pelo motivo de estar na cidade errada, mas que o personagem tem alguma relação com essa cidade. Fato esse que vai ser abordado ao longo do episódio. Esse primeiro episódio ele vem ali com a abordagem de apresentar pequenas tramas, mostrando um pouquinho da história de cada personagem e será desenvolvida ao longo dos 22 episódios. Vamos falar um pouquinho de cada um desses personagens para vocês conhecerem um pouquinho dele. Quando tá a caminho ali do corpo de bombeiros, o Bold ele encontra o Fred, que é um outro prisioneiro de uma outra prisão, e esse é um dos personagens que vai estar junto a ele nesse primeiro episódio. Um personagem ali um pouco que bate boca, que ele é um pouco medroso, também é um personagem um pouco curioso. Outros dois personagens são o Cheryl e o Vince. A Cheryl, ela é um dos membros importantes ali do corpo de bombeiros. Ela tem um relacionamento com o Vince e o Vince que apresenta-se ali o líder do corpo de bombeiros. Nós temos também o Jake, a Eve e a Gabriela. O Jake e a Gabriela, eles são namorados. O Jake, ele trabalha ali no corpo de bombeiros, sendo que a Eve é uma amiga dele que também trabalha no corpo de bombeiros. E a Gabriela, ela é filha de um rapaz que trabalha no corpo de bombeiros ali, um dos responsáveis ali pelos prisioneiros, que se chama Manny. E mostra um pouquinho nesse primeiro episódio ali algumas conversas e como o relacionamento do Jake e da Gabriela vão se estabilizando. Uma outra personagem é citada também na história e se chama Riley. E essa personagem que começa a deixar o primeiro episódio um pouco mais interessante com o passar do tempo. Porque a Riley morreu no passado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Com o passar do episódio ali que o Bold ele vai se incomodando por estar naquela cidade, você descobre que ele tem um passado relacionado, que ele era dali, e que no braço dele tem uma tatuagem escrito Riley. Então a gente fica pensando, qual será que é a relação de tudo isso? Esses são apenas alguns fatores da história, mas que eu não quero me aprofundar muito para não dar spoiler. Então aqui é mais como uma recomendação para vocês entenderem um pouquinho do que se trata a série, um pouquinho a respeito dos personagens, e vou falar mais alguns outros fatores também. Mas se vocês gostarem desse episódio e quiser saber mais a respeito da série, eu posso gravar aí sobre o episódio 2, episódio 3 e assim por diante para ir falando, e aí sim, já com um pouco mais de spoiler, uma análise um pouquinho diferente. O interessante aqui, que fica bem aberto, é qual que é o verdadeiro passado do Bold, no que ele está relacionado, como que ele está relacionado com essa morte da Riley, como que o Jake tem relação com isso também, que é o outro rapaz ali que trabalha no corpo de bombeiros, porque vocês vão ver que vai ter uma ligação entre esses dois, e até um determinado confronto, por assim dizer, no episódio. Fica tudo muito em aberto, não só essa questão, mas também qual crime exatamente que o Bold cometeu, porque no início do episódio ele aparentemente fala que matou um homem. Só que com o passar do tempo no episódio ele vai falar ali com um dos bombeiros, se eu não me engano, o Manny, e daí ele fala que na verdade ele se envolveu num assalto. Então eu não sei se foi um erro de roteiro, se foi algo meio intencional ali porque ele não queria admitir o crime que ele cometeu ali porque ele estava pedindo um favor naquele momento, mas é algo que ficou ali um pouco assim aberto e tem essa relação com a Riley, então com essa morte dela, pra gente entender assim o que será que aconteceu nesse passado. Então é um passado misterioso, ele abrange geralmente assim para atacar aquela dúvida em você mesmo, para continuar assistindo, para entender mais para frente. Uma parte que eu gostaria de citar é que, claro, como se trata de uma série de bombeiros, tem alguns momentos de incêndio ali na série, que neste primeiro episódio são basicamente 3 momentos. Então tem um primeiro momento de apresentação, que é até antes do Bold chegar na cidade,
que é para mostrar um pouquinho da equipe. Então mostra um pouco desses personagens que eu já citei para vocês, indo combater um incêndio, e é uma cena bem rápida, sendo que quando a câmera está aberta, mostrando alguns pontos específicos, a paisagem da série é muito bonita, que é uma cidade ali pequena, que fica numa região mais de interior, e que tem muita floresta em volta, montanha, então a paisagem da série é bem bonita. Segundo momento, nós temos um segundo incêndio, que na verdade é meio que uma cena que fica meio junto, tem uma relação. E eles vão salvar uma mulher ali que está presa dentro de um carro com um bebê, então é uma cena bem tensa, e na continuação, o incêndio causado inicialmente por esse acidente, ele acaba se expandindo e vira ali um incêndio bem grande. Ou seja, que é aquele incêndio assim que vai pegar uma parte bem grande, tem que acabar evacuando a cidade, e aquele momento que é feito ali porque, né, o primeiro episódio da série tem que aprovar a série, então eles têm que botar algo grandioso, e é o que acaba acontecendo, eles botam um incêndio ali bem grande. Falando a respeito dos efeitos, os efeitos são bons, o CGI é bem feito, tem só em alguns momentos específicos que me incomodou um pouco, parecia um pouquinho mal feito ali, que se você é uma pessoa que presta bastante atenção, ele consegue tirar você um pouquinho da realidade, por assim dizer, você percebe que aquilo é um efeito. Mas, como disse, são em poucos momentos e de modo geral ali, o efeito me pareceu bem, assim, da série. Falando um pouquinho de um ponto um pouquinho negativo que eu achei, são alguns diálogos, que nesse primeiro início me parece um pouquinho arrastado. Então tem alguns diálogos que são um tanto quanto desinteressantes ali. Pelo menos pela expectativa que eu criei, porque quando você vai assistir uma série assim de bombeiro, qual que é a sua ideia? De ver mais aquelas cenas de incêndio, mais cenas tensas. Mas o primeiro episódio ele desenvolve bastante personagens, o que dá pra entender, obviamente, mas tem alguns diálogos ali que pra mim foram um pouquinho arrastados. E a história em si ela começa a ficar um pouquinho mais interessante, sei lá, depois da metade do episódio, ele vai mostrando essas coisinhas que eu falei ali desses casos. Mas qual que é essa relação do passado? O que pode acontecer aqui? Essa questão da Riley, da morte, etc. E daí que vai ficando um pouquinho mais interessante. Mas infelizmente algumas conversas ali estão um pouquinho chatas ali no meio do episódio. Muito bem, pessoal, então este é o vídeo sobre Fire Country, essa série que está no catálogo da Netflix. Você já assistiu essa série? O que você achou? Eu até achei interessante esse primeiro episódio, pretendo continuar assistindo, e se vocês quiserem eu trago aí mais a respeito da série. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já assistiu a série, comenta o que achou dela também. Vou ficando por aqui, deixa o seu gostei e se inscreva. Tchau!